Olá, graça e paz do Senhor Jesus sobre a sua vida. Vamos mais uma vez juntos meditarmos na palavra do Senhor. Pastora Kelly é com vocês para trazer algo do trono da graça. E hoje a palavra que Deus trouxe ao meu coração é sobre adoração e está lá em 2 Crônicas, no capítulo 29, dos versos 25 ao 30. Eu quero te convidar a navegar nessa palavra, deixar que Deus fale com você. Amém? E pôs também os levitas na casa do Senhor com símbolos e saltérios e harpas, conforme o decreto de Davi. E de Gade, o vidente do rei, e de Natã, o profeta, porque aquele mandamento veio da parte do Senhor por mão dos seus profetas. Então, o que a gente observa aqui? Que a música e o júbilo sempre acompanham a fé, que está linkada com a cruz. A nossa jornada de fé precisa ser pautada na cruz, né, irmãos? E os levitas estavam com os instrumentos de Davi e os sacerdotes com as trombetas. Então, ordenou Ezequias que se oferecessem o holocausto sobre o altar. E ao tempo que começou o holocausto, começou também o cântico ao Senhor, com as trombetas e os instrumentos. Então, a gente percebe aqui que os instrumentos foram usados nessa adoração, o templo estava sendo restaurado para que a adoração acontecesse. E nesse processo de restauração já se levantou, né, a adoração naquele lugar. E toda a multidão adorava, olha só, e os cantores cantavam, e os trompetistas soavam as trombetas. Tudo isso até acabar o holocausto. Então, enquanto o sacrifício estava acontecendo, e a gente sabe que demora, né, eles matam os animais, e a gente precisa ressaltar que esses animais precisam ser animais perfeitos. Então eles aspergem o sangue, eles queimam a carcaça, e nesse processo aqui de aspergir o sangue e queimar a carcaça, que a gente sabe que leva um tempo, ali eles já começavam a adorar, já começavam a louvar ao Senhor. E quando acabaram de ofereceu o que? O holocausto, né? O sacrifício. Inclinou-se o rei, o rei Ezequias, e todos os que com ele estavam e adoraram. Então pode dizer que havia com ele ali uma comissão de adoradores que se renderam em adoração ao Senhor. Então o rei Ezequias e os príncipes disseram aos levitas que exaltassem ao Senhor com palavras de Davi e de Asaf o vidente, e eles o louvaram com grande alegria, inclinaram-se e adoraram. Olha que bênção, né? A gente sabe aí que Davi foi um salmista esplêndido. Então, se você já teve a oportunidade de ler os salmos, você sabe o que eu estou dizendo. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então, ele tinha os seus momentos profundos com o Senhor, onde ele adorava. E aqui ele foi citado como exemplo, né, de adoração. E eu acho interessante aqui nesses versículos aqui que a gente leu, é que foi preparado o tempo, depois que esse altar foi restaurado e ficou pronto, eles adoraram ao Senhor, tanto no processo de restauração, quanto depois, tanto que no finalzinho aqui a palavra fala que eles se inclinaram e adoraram. A meditação que Deus trouxe ao meu coração hoje, para mim, para você, nós temos adorado ao Senhor, nós temos inclinado, nós temos nos rendido, nós temos nos comportado como verdadeiros adoradores, porque a palavra de Deus fala que Ele está em busca de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, que tipo de adorador nós temos sido? Adoramos ao Senhor quando está tudo bem? Adoramos ao Senhor quando a gente está passando por alguma tribulação, alguma luta, alguma provação? Adoramos ao Senhor em todo o tempo? O convite que eu tenho para você nessa hora é: adora o Senhor em todo o tempo. Adore o Senhor. Se conecte com esse Deus, deixa o teu espírito se conectar com o Espírito Santo do Senhor e juntos linkarem ao Senhor. Para que você tenha ânimo, para que você tenha força de se inclinar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, e o adorá-lo em espírito e em verdade. Os anjos fazem isso 24 horas por dia.
Então é honra e privilégio para nós estarmos nessa condição de verdadeiros adoradores em todas as circunstâncias. Em nome de Jesus. Porque aqui eles adoraram enquanto o templo estava sendo restaurado, enquanto o holocausto estava sendo executado. E depois também. Então houve uma continuidade nesse contexto aqui. Então seja contínuo com o Senhor também. Nós podemos e temos essa liberdade. Não é verdade? Nós temos essa liberdade. O véu já foi rasgado, uma nova aliança foi feita. Então nós temos livre acesso ao Santíssimo Lugar. Se prepare para esse lugar, entre nesse lugar, mergulhe. Lá em Ezequiel 47 fala sobre as águas que dão nos artelhos, que dão nas coxas, que dão nos lombos. Isso é alcançar profundidade em Deus, e isso num nível de adoração, isso é muito profundo, né? Porque a rasura fica para trás. Tudo que Deus quer é que a gente seja profundo nele. Quanto mais a gente cede, quanto mais a gente busca, se entrega, mais ele vem. É só dar lugar. Tenho falado tanto sobre isso, sobre dar lugar para que o Espírito Santo venha e trabalhe. Então dá lugar para ele vir, se entregue ao Senhor, adore, exalte, louve. Não deixa para fazer isso só quando você for a algum evento evangelístico, algum evento evangélico, né, algum culto. Não, seja um adorador com excelência quando você estiver fora da igreja, na sua casa, no seu trabalho, na rua, dentro do carro. Em todo momento você pode adorar. Abra seu coração e se entregue em louvor e adoração a esse Rei. Em nome de Jesus. Amém? Receba essa palavra, tome posse dessa palavra, que ela possa ser uma verdade sobre a sua vida, porque faz toda a diferença. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.